Oi, sétimo ano, voltamos aqui para a resolução do nosso exercício. Espero que tenha ficado bem claro, né? O predicado verbal e a utilização do verbo e as suas transitividades, né? Lembrando que o verbo ele pode ser transitivo direto e transitivo indireto, né? Que é o VTD e o VTI. Lembrando que quando o meu verbo for transitivo direto, consequentemente o meu objeto também vai ser direto. Quando ele for transitivo indireto, o meu complemento vai ser objeto indireto e assim por diante. Lembrando que o meu verbo pode ser intransitivo, que é aquele verbo que não necessita de um complemento, né? No caso de um verbo transitivo indireto, é aquele verbo que que tem um complemento e que precisa de uma preposição para ligar o meu verbo à ao meu complemento do verbal. Fiz aqui uma lista de exercício para vocês, tá? Eu quero que vocês façam esse exercício. Nessa lista tem a resolução de cada questão. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a não olhar a resolução antes de resolver a questão. Isso é bem importante para vocês entenderem se estão realmente sabendo do conteúdo, se entenderam o que foi dito aqui por mim, o que está sendo feito aí dentro do seu livro, né? Lembrando que esse conteúdo tem no livro de vocês. É bem interessante se vocês pudessem praticar o exercício, né, dentro do livro de vocês, tá bom? Lembrando que eu estou sempre disponível com meu e-mail para tirar dúvidas. Quem não tem meu e-mail é abreusabel.mk@gmail.com. Estou respondendo de segunda a sexta, de 7 às 5 da tarde, ok? Vamos aí, vou compartilhar aqui só o exercício. Aqui. Vamos aí. Tem aqui, exercício sétimo ano, sétima série. Predicado verbal, verbo, né? Temos aqui, a primeira questão tem assim. Observe a frase abaixo e em seguida responda o que se pede. Tenho aqui, fui à escola e na hora do intervalo joguei bola com os meus colegas. Eu quero primeiro perguntar para você. Essa sentença que nós estamos vendo aí, estamos vendo uma oração ou uma frase? Lembrando que a diferenciação de uma oração para uma frase é o quê? A oração é um conjunto de palavras que estabelece um sentido completo, mas que dentro dela não tem um verbo especificamente. Já na oração é diferente. Eu tenho um conjunto de palavras que estabelece um sentido completo, que dentro desse conjunto de palavras eu tenho um verbo, né? Fazendo a articulação daquilo que o meu sujeito vai realizar. Nós temos aqui na primeira oração, fui à escola e na hora do intervalo joguei bola com os meus colegas. Aqui eu tenho o verbo ir, né? Vou até grifar aqui o verbo ir. E aqui eu tenho o verbo jogar. Encontrei dois verbos aqui na minha oração. Se eu encontrei verbo na minha oração, na minha sentença aqui, né, no meu conjunto de palavras, então eu tenho o quê? Uma oração. E se eu encontrei mais de um verbo, então eu tenho o quê? Tenho duas orações, então mais de uma oração. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período simples ou composto. Tem um período composto, né? Lembrando que o período simples ele é dado somente quando se tem uma oração. Se eu tenho mais de uma oração aqui nesse meu período, eu tenho o quê? Um período composto, ok? Então, na primeira questão tem aí, quantas orações você identificou? Identificamos quantas orações? Encontramos dois verbos, então temos duas orações. Como chegou a essa conclusão? Através dos verbos identificados. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho 50 verbos, até eu brinco com vocês em sala de aula, né? Se eu tenho 50 verbos dentro da minha sentença, eu tenho 50 orações aí. Então, e na terceira e última questão, ele pergunta qual a principal diferença entre frase, oração e período. Acabei de explicar. Frase é o quê? É um conjunto de palavras que estabelecem um sentido, mas que dentro dela não tem verbo. Oração é um conjunto de palavras que estabelecem um sentido, mas que dentro dela tem oração. E o período é um conjunto de orações dentro do meu período lá, né? Por exemplo, se eu tiver 5 orações, se eu tiver 5 verbos, eu tenho 5 orações, eu tenho, consequentemente, 5 períodos, e eu tenho um período composto. Aqui embaixo, olha só, tenho aqui o que, ó?
as respostinhas que eu falei para vocês, mas a ideia é bem interessante, é ideal que vocês realizem sem olhar a resposta, ok? Questão número 2. Temos aqui, leia a frase do livro O Pequeno Príncipe, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Lembrando que aqui vai até uma dica, tá, de leitura nessa quarentena para vocês, para quem ainda não leu o livro O Pequeno Príncipe, fica aí uma dica para vocês. É uma leitura maravilhosa, super gostosa de fazer, tá? Existem várias adaptações à língua portuguesa e que cabe você. É muito fácil de encontrar também na internet. E é bem interessante até por esse período que nós estamos passando, né? E para a gente identificar quais são as coisas mais essenciais da nossa vida. Nesse caso, nós identificamos, né? Que nessa quarentena nós conseguimos identificar o quanto as coisas são essenciais e no nosso dia a dia a gente costuma não dar tanta atenção. Então, eu tenho aqui um períodozinho, né? Do livro que diz assim: os homens cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser o achado numa rosa só. Olha só, temos aí, de acordo com a classificação, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, os verbos destacados são, respectivamente, lembrando a classificação de verbo transitivo direto e indireto. Lembra que o verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento para estabelecer um sentido. Se ele precisa de um complemento para estabelecer um sentido, ele é um verbo transitivo direto, né? Desculpa, se ele precisa de um complemento para estabelecer um sentido completo, então ele é um verbo transitivo. Se dentro desse verbo transitivo ele não tiver, se ele não tiver uma preposição ligando ele ao complemento, então tem um verbo que transitivo direto. Agora, se ele tiver uma preposição estabelecendo a ligação entre o complemento e o verbo, então tem um verbo transitivo indireto, ok? Lembrando que os verbos transitivos diretos, eles necessitam de complemento, os verbos transitivos indiretos, eles não necessitam de complemento, eles necessitam de complementos, mas com preposição, desculpa, errei, tá? Então, temos aqui o verbo cultivar, quem cultiva, cultiva algo, né? Ou alguém não precisa de uma preposição aí ligando, então eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Aí aqui eu tenho o verbo encontrar, que encontra alguém ou alguma coisa. Se eu tenho aqui um verbo encontrar alguém ou alguma coisa, eu não precisei de uma preposição aí para estabelecer para ligar, né? Ligar a preposição para ligar o verbo ao meu complemento. Quase que não sai aqui. Então vamos lá. Depois eu tenho também o verbo procurar. Quem procura, procura algo, né? Algo ou alguém. Precisei de uma preposição para ligar ou procura a algo ou a alguém? Não precisei. Então, também o verbo transitivo direto. E o verbo buscar na mesma linha, né? Quem busca, busca algo, ou busca alguém. Tem o mesmo sentido aí do verbo procurar. Então, assim, quem busca, busca algo, busca alguém, também não precisa de uma preposição para ligar o verbo ao seu complemento. Então, nós temos aí o quê? Nós temos o quê? 4 verbos transitivos diretos. Então, cultivar, encontrar, procurar e buscar, nós temos verbos transitivos diretos, ok? Então, temos aí VTD, que é o quê? Até disse para vocês, né? Esse VTD aqui é o quê? A minha sigla de verbo transitivo direto, ok? Então, vamos... Olha, era de marcar. Então, aqui a resposta correta, a resposta A. Coloquei aqui, até aqui na resolução, ó, tá aqui a resposta correta, a resposta A. Aí eu falo um pouquinho, olha só o que eu coloquei. Aqui, ó, quem cultiva, cultiva algo. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Quem procura, busca, né? Algo ou alguém. Todos os verbos são transitivos diretos. Não precisou de nenhuma preposição me ligando ao meu complemento. Na terceira questão, quero que vocês observem aqui. Nós temos aqui uma tirinha do cartunista Gilian Rosa, criador da página do Facebook Pongo, e observe a relação estabelecida entre as orações da tirinha. Temos aí 2 partes, né? A tirinha é dividida em 2 partes. Eu adoro esse tipo de tirinha, porque é bem a nossa cara. Então, vamos aí.
Temos aí o morando com os pais, né? A filha perguntando à mãe se pode sair. E a mãe bem enfática, né? Dizendo que não. Mãe, posso sair com os meus amigos? Não, né? A mãe bem enfática aí. Então, nós temos aí a primeira, né? A primeira sentença. Deixa eu procurar meu mouse aqui. Aqui. Temos aqui a primeira sentença. E a segunda aqui, e o morando sozinho, a realidade. Gente, às vezes a gente acha que morando só a gente vai fazer tudo que quer. Mas essa realidadezinha aqui, ó, que nos remete o dinheiro, é bem diferente. Aí ela vai e pergunta, né, também assim, meio desconfiada, meio contrariada. Posso? Pode ser sair, pode ser comprar, pode ser alguma coisa que possa necessitar dela, né? Ninguém sai sem dinheiro, ninguém compra sem dinheiro. Aí ela diz, pode. Pode sim, mas não irei com você. Aí tem a dura realidade, expectativa, sair, né? Sair livremente, do jeito que quiser, como quiser, onde quiser, com quem quiser. Realidade, o dinheiro canta bem mais alto. Então, eu quero que vocês observem aqui. Temos aqui na primeira oração, na primeira tirinha, olhando aqui só da parte de cima, morando com os pais. Mãe, posso sair com os meus amigos. Eu tenho aí o quê? O verbo poder, né? O posso sair. Esse verbo poder, esse posso, sabe? Professora, eu posso constituir aqui uma locução verbal do posso sair? Pode constituir aí sim uma locução verbal, lembrando que locução verbal é uma união de dois ou mais verbos, né? E nessa locução verbal, ela só conta como um verbo só, tá bom? Embora ela é formada por dois ou mais verbos, mas ela só conta como um verbo. E na segunda aqui, morando sozinho, tem a oração aqui da menina, que é o posso, né? Do verbo poder. E tem a oração aqui do que está nos remetendo o dinheiro. Pode sim, mas não irei com você. Olha só, quantos verbos tem dentro dessa sentença aqui da fala? Temos o verbo poder e temos o verbo ir. Então, nós temos aí dois verbos, eles não estão juntos, então nós temos o quê? Um período composto, porque está formado por duas orações. Então, vamos aí, preste atenção. Na letra A tem assim, Na letra A tem assim. Identifique os períodos das falas dos personagens dessa tirinha e explique se eles são simples ou compostos. Olha só. Nessa primeira aqui, nós temos o quê? Um período simples, né? Já nessa daqui, nós temos um período composto. Acabei respondendo sem nem ter visto a questão. Na letra B, quais os núcleos das orações da última fala da tirinha? Temos aí, olha só, na última fala da tirinha, essa falazinha aqui, né, do dinheiro. Pode sim, mas não irei com você. Pode é um núcleo, irei é outro núcleo, né, do meu predicado. Então, quais são os núcleos das orações da última fala? Pode, irei, muito bem. Olha aqui a resposta, tá vendo? Então, vamos lá, quarta questão. Temos aí um cartaz, né? Um cartaz que todo ano se bate nessa mesma tecla, que é super importante para que os pais se atentem à campanha de vacinação dos seus filhos. Então, nós temos aqui um cartazinho que diz assim: seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Esse é um cartaz, né, de divulgação proposto pelo governo federal brasileiro para a vacinação das crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil. Só que aqui nesse cartaz nós temos 2 orações bem destacadas, que a primeira, o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção, e a segunda, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. É muito bom vocês atentarem que na primeira oração, seu filho quer 2 gotinhas de atenção, nós temos aí quantos verbos? Eu quero que vocês identifiquem para mim. Quantos verbos nós temos aí? O seu filho quer 2 gotinhas de atenção. Nós temos apenas um verbo, é o verbo querer, né? E na segunda aí, temos aí vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Quantas orações nós temos aí? Apenas uma, porque só temos apenas um verbo, né? Que é o verbo vacinar. Agora eu quero chamar a atenção de outra coisa. Nessa primeira oração, nós temos aí, o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção.
Pensem comigo. O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Está no sentido literal, no sentido real, ou no sentido figurado, essas gotinhas? Quero que vocês atentem a isso. Essas gotinhas da atenção. A atenção tem gotinha, então não está no sentido literal, não está no sentido real. Está no sentido figurado, que é o quê? Para que os pais prestem mais atenção nos filhos, né? Ou seja, agora eles estão fazendo isso, né? Que a maioria está em quarentena em casa, quem não é da área da saúde, né? Quem não trabalha em mercantil e tudo. Então, agora dentro de casa, dando um pouquinho da sua atenção. Às vezes, por conta do trabalho, o pai não consegue, né? Cuidar do filho da maneira que ele gostaria. Então, nós temos aí, seu filho quer 2 gotinhas de atenção. Quando ele diz isso, é para que os pais possam se conscientizar que, além da vacina, ele quer que os filhos querem também a atenção deles. Talvez também ele tenha feito essa oração com o propósito de essas 2 gotinhas se remeter à atenção que é dada à campanha de vacinação, né? Que é um período pequeno, é só um dia, né? Para que os pais levem seus filhos a vacinar. Temos aí, na letra A, qual é o assunto do cartaz? Uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Explica o sentido da frase. O seu filho quer 2 gotinhas de atenção. Acabei de explicar. Possivelmente, essas gotinhas de atenção é o tempo que o pai dá ao filho, né? E na letra C, identifique e classifique quanto à regência os verbos presentes no cartaz. Nós temos aí 2 verbos. Temos o verbo querer e o verbo vacinar, né? Nós temos aí quem quer alguma coisa ou alguém. E o verbo vacinar, vacina alguém, né? Então, nós temos 2 verbos o quê? Precisou de preposição para estabelecer essa conexão? Não. Então, nós temos 2 verbos transitivos, ok? Vamos lá. Quinta questão. Temos aí, identifica o período da oração. Gabriele dormiu cedo. Gente, qual é o predicado dessa oração? Quem foi que dormiu cedo? Gabriela é o sujeito, o que restou é o meu predicado, muito fácil. Sexta questão, vocês vão fazer aí sozinhos, tá bom? Prestem atenção, complete as frases abaixo escrevendo complemento para os verbos, ou seja, todos esses verbos aí, eles são transitivos, né? Ou seja, eles precisam de complementos, só que vocês vão dizer se eles vão ser transitivos direto ou transitivo indireto. Por quê? Porque ele vai precisar ou não de uma preposição para fazer essa ligação entre o verbo e o seu objeto, tá? Vocês irão completar aqui e colocar aqui a sigla, ok? Sétima questão, adoro Garfield, né? Todo mundo sabe, nas minhas provinhas sempre tem Garfield, e tem aí a alegria contagiosa. Todo feliz, o John todo feliz, né, pro Garfield, a alegria contagiosa. O Garfield nojento, como sempre, né? Eu sou imune, ou seja, ele não pega essa alegria, né? Eu quero que vocês me digam aí que esse contagioso, ele é o quê? Ele é um objeto direto, um objeto indireto, é um sujeito, é um predicativo do sujeito, vocês irão colocar aí, tá bom? Lembrando, gente, que acho que só tem essa mesmo. Lembrando que eu quero que vocês, por favor, fiquem em casa, tá? Vou até encerrar aqui. Quero que vocês fiquem em casa. É super importante esse período que nós estamos ficando em casa, que vocês realmente busquem atividades extras a serem feitas, como uma leitura de um livro, assistir uma série, colocar as matérias em dias. Hoje a professora falou sobre advérbio e eu não sei o que é um advérbio, vou atrás do que é um advérbio. E assim, a professora hoje falou sobre preposição, não sei o que é preposição, vou atrás do que é preposição. É super interessante que vocês peguem esse tempo precioso da vida de vocês para ficar mais com a família de vocês e para estudar mais e melhor, né? Super interessante esse momento super interessante para este momento. Relembrando aqui. Então, gente, é isso. Amanhã a gente se encontra novamente para mais uma aulinha e mais resoluções de questões, tá bom? Um beijo, até amanhã.